Bom, estamos aqui com o Daniel. Eu vou primeiro deixar ele se apresentar. Daniel, obrigado por receber aqui o meu convite, participar e compartilhar um pouquinho da tua experiência, da tua carreira profissional. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse de uma forma bem rápida e falasse um pouquinho da sua trajetória aí, como é que foi, né? Formação, por onde você passou, os cargos, de uma maneira geral, para a gente poder continuar nossa conversa aqui. Legal, Funchal. Obrigado pelo convite. Deixa eu fazer aqui, então, uma apresentação rápida, né? Eu sou um carioca que nasceu totalmente por acaso no Paraná. Sou cidadão parnanguara, nasci na cidade de Paranaguá, mas vim para o Rio muito cedo, né? E estudei no Rio a vida toda. Me formei engenheiro químico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Emendei num mestrado também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na COP, né, que é o programa de pós-graduação, e meu mestrado foi na área de controle, simulação, modelagem matemática de processos, uma época que estava começando a crescer aí a atenção e os estudos aqui no Brasil nos temas de inteligência artificial, e controle, né, eletrônico. Era uma área que eu, apesar de formado em engenheiro químico, sempre gostei bastante dessa parte aí de controle de modelos. E quando eu estava cursando o mestrado, né, eu fiz o meu mestrado em tempo parcial porque eu já estava trabalhando, né? Eu comecei a estagiar, fiz vários estágios importantes, né, na época ainda de curso de engenharia, que eu acho que ajudou muito na minha formação. Eu fui estagiário muito tempo lá na Reduc, na refinaria de Duque de Caxias. Na verdade, eu não era estagiário da própria Reduc, eu tinha uma bolsa do CNPq, né, que eu consegui na própria UFRJ, e o meu orientador dessa bolsa aí de pesquisa, ele também orientava a tese de doutorado de um engenheiro da Reduc, da Petrobras. E aí, por conta disso, ele fez a conexão e eu tive a chance bem cedo, né, do meu curso de engenharia, de estar aplicando na prática, né, tudo aquilo que eu vinha aprendendo nos cursos de controle, na própria orientação lá do meu professor da COP, e foi muito importante. Isso aí me ajudou pra caramba, porque numa fase do curso, né, da engenharia que muita gente sofre, né, com cálculo, física, e sem entender muito bem, né, para que aquilo ali vai ser usado, né, para que aquele sofrimento todo vai servir um dia. Foi muito bacana essa bolsa aí que eu tive do CNPq, porque aí tinha tanto o meu orientador acadêmico, né, vamos falar, na COP, mas tinha um orientador super prático, que era o Alexandre Vanderlei. Nunca esqueço, eu digo que foi meu primeiro chefe, né, que era esse aluno de doutorado. Ele era engenheiro, estava fazendo doutorado, e a gente trabalhou junto, aplicando, né, criando várias soluções que já estavam trazendo resultado lá para a refinaria. Isso foi super legal, bem no comecinho da minha carreira. Depois eu fiz estágio ainda, aí já pela própria Petrobras mesmo, no CENPES, no Centro de Pesquisas, com um projeto de uma nova unidade de processamento de óleo diesel. Então, era assim, para um engenheiro químico, né, uma refinaria de petróleo é como a Disneylândia. Então, era muito legal ter trabalhado numa refinaria e ter tido a chance de trabalhar num projeto, né, de uma unidade de uma refinaria tão cedo. Eu não estava nem formado ainda. Aí, mais para o fim do curso, eu fiz ainda mais um estágio na ESSO, né, que é multinacional, no terminal de distribuição de combustível. Aí foi um trabalho mais hands-on mesmo, assim, né? Não era do engenheiro dentro do escritório, né, na frente do computador, era com capacete, bota, rádio. Operacional, campo operacional, mesmo. Campo. Eu fiquei um período como supervisor de manutenção do terminal. Aí tinha que subir lá nos tanques, tinha que ver problema na bomba, problema elétrico, problema mecânico. Aí você vê a vida como ela é, né? Sim. A vida como ela é não separa se você é engenheiro químico, mecânico, civil, eletricista. Os problemas que aparecem não têm a menor relação Não com tem a tua separação formação. nenhuma, é tudo misturado. Na vida é tudo misturado. E aí você tem que ir aprendendo e tem que, né, ir se situando. Então, foi bem bacana também eu ter tido essa experiência. E enquanto isso, né, eu também era um
um aluno bem aplicado, né, na UFRJ. Só é. Porque pode dar a impressão, né, para quem estiver ouvindo, que o Daniel ficou só lá nos estágios, né, e nem aparecia na faculdade. Mas não é verdade, não. Eu estava lá, não perdi a aula, fazia lá as listas de exercício, sempre fui muito focado, né, em ter boas notas, em ter um bom CR, tanto que eu formei com dignidade acadêmica. Mas a parte da tarde, né, praticamente todos os dias que eu tinha a tarde aí livre, eu estava no estágio, estava aplicando aquilo que eu aprendia, né? Então, quando chegou bem mais para o fim do curso, aí foi uma oportunidade bem legal que vários colegas da minha turma estagiavam na mesma empresa, né? Era uma empresa, uma startup, hoje a gente chama startup, né? Na época não tinha esse nome. Era uma empresinha pequena que devia ter lá menos de 20 funcionários, e todo mundo era engenheiro químico, mas com mestrado, com doutorado, e gostava, né? A turma trabalhava em projetos que não dava muito dinheiro, mas a gente aprendia muito, né? E aí me chamaram para estagiar lá, e eu acabei largando a ESSO para ir trabalhar nessa empresa chamada Quentec. E aí apostei, né? Se você para pensar, caramba, o cara saiu da ESSO, que, né, era subsidiária da Exxon, que era a maior empresa de petróleo do mundo, e na época era a maior empresa do mundo também, em valor de mercado, né? Era a número 1. Depois de um tempo passou o Walmart, não existia a Amazon, né? Não existia essas coisas ainda na época. Era outra época. Então, as empresas de petróleo eram, sei lá, 7 das 10 maiores empresas do mundo eram empresas de petróleo, e a Exxon era a maior delas, né? E eu saí da maior empresa do mundo para ir estagiar numa empresa bem menor, né? Aqui no Brasil, empresa bem pequenininha, mas que tinha essa pegada de trabalhar com esse assunto que eu gostava, de controle de processos, de aplicar tecnologia. Então, a gente brincava que cada projeto da empresa equivalia a uma tese, né, de mestrado. O grande cliente dessa empresa era o CENPES, né, era o Centro de Pesquisa. A Petrobras é uma empresa que sempre apostou, né, em tecnologia e desenvolver também conhecimento aqui no Brasil, né? Então dava força, né, para essa empresa. Como eu falei, eram projetos bem pequenininhos, que a gente quase que trocava 6 por meia dúzia, mas aprendia muito, 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 né? E para quem estava começando era muito legal. Fora que era quase que uma continuação da faculdade, né? Porque eram tantos colegas que eu tinha ali que eram familiar, já estudavam junto, exatamente. Então era assim. A cultura da empresa, cara, eu nem sabia na época o que é esse negócio de cultura, né, dentro de uma empresa. Para mim, cultura era assunto que não tinha nada a ver com o mundo corporativo. E depois de um tempo é que eu fui entender, poxa, como é que faz diferença, né, você trabalhar numa empresa que você se identifica com as pessoas, que você gosta do teu chefe, que você respeita, né, e você acredita naquilo que você está fazendo. Então, por menor que fosse, a gente botava muita energia, né, no que a gente estava fazendo, muita vontade. Engajamento. E a empresa, engajamento, foi muito legal. Assim, foi um começo de carreira muito divertido. E aí, que aconteceu, né, para falar das outras posições aí que eu ocupei? Essa empresa, ela acabou se beneficiando, né, de um momento que a economia brasileira deu um salto, né? Para quem gosta aí do assunto, foi a época que teve aquela capa do The Economist, que aparecia o Cristo Redentor subindo, né? Como se o Brasil... Ninguém segura mais o Brasil, né? O Brasil estava no boom do preço de petróleo, minério de ferro, agronegócio, commodities. Então, assim, a economia brasileira, de repente, disparou e o Brasil começou a ter uma necessidade de fazer obra, né? De aumentar a infraestrutura, de fazer investimento. Durante tanto tempo, a gente estava só em crise, em cima de crise, recessão, inflação, hiperinflação. Quando você tem crise econômica, a primeira categoria que sofre é a do engenheiro, né? Porque ninguém quer construir nada novo. É todo mundo tentando, né, cortar investimento, reduzir. Mas quando você entra num ciclo de investimento, que o país precisa, né, sustentar o crescimento, aí, de repente, veio uma demanda enorme por engenheiro. E o Brasil estava mal de engenheiro, formava pouco engenheiro por ano, né? Quem escolhia fazer engenharia, você vai lembrar, né, Funchal? Era até bullying, era alvo de bullying, não tinha esse nome. Mas fala, vai estudar pra caramba para depois vender cachorro-quente na praia e tal. Não era isso? Eu lembro que tinha até isso no Guia do Estudante, cara, que eu comprei em 93, 92, 93.
E tinha Cara, escrito lá que muito engenheiro, não sei o quê, vendendo não cachorro-quente. Na é? época não era Ia fazer tudo, na qualquer época, coisa, né? Os mais bem-sucedidos eram os que vendiam alma e iam trabalhar para o mercado financeiro, né? Eram os banco, únicos ia que se muito para dava banco. bem, não é? Mas pouquíssimos ficavam na área de engenharia e com muita dificuldade. Então, assim, a década de 80, 90 meio que destruíram, né, a capacidade. O Brasil teve grandes empresas de engenharia, de projeto, que puxa a vida na época do milagre econômico, né, de 70. O Brasil teve muita coisa e ganhou muito conhecimento mesmo. A engenharia brasileira ganhou reconhecimento mundial. Verdade. Mas aí, pô, as crises de 80 e 90 solaparam essas empresas, né? E estava todo mundo, na hora que o boom dos anos fim de 90 e 2000 vieram, onde é que estavam as grandes empresas, né, para dar conta, né, para executar? A gente tinha grandes, como é que se diz, empreiteira, né, construtora, mas empresa de engenharia que tinha capacidade de fazer projeto, né, que tinha assim Know-how de tecnologia, de conhecimento. know-how, tecnologia própria e tudo, assim, era muito difícil. O pessoal começou a catar os cacos e tentar montar isso às pressas. E aí a gente deu uma sorte absurda, porque a gente não tinha planejado nada disso, mas a nossa empresa, né, vinha crescendo devagarzinho, era pequena, mas já tinha, sei lá, 100 pessoas, 200 pessoas, e que, como era uma das poucas empresas que mexia realmente com assunto interessante de engenharia e tecnologia, ela atraía caras muito bons, né? Então, Então a gente sorte tinha uma mais galera, capacitada, né? É sorte tinha uma mais galera fera capacitada. da UFRJ, da USP, né, enfim, a galera vinha se junta do ITA, do IME, né, e era assim, aqueles poucos resistentes que falavam, não, eu gosto de engenharia mesmo, esse troço não dá dinheiro nenhum, mas é divertido, é legal, Eu gosto, é o e que eu amo. é o que eu amo, assim, essa turma de maluco foi se juntando, né, a galera ficou junto, e aí quando veio a oportunidade, a gente estava no Preparado. lugar certo na hora certa, né? Com gente E boa, com aí a cultura boa, com o pessoal uma cultura entrosado, né? exata, pessoal entrosado, uma empresa séria, né? O pessoal, puxa, jogava ali na bola, né? Na regra do jogo, para valer o que a gente merecia, entendeu? Não tinha aquelas coisas, não, vamos tentar uma estratégia de forçar um lucro absurdo aqui e ali. Não era vamos cobrar o preço justo, né? E fazer algo diferente, fazer um trabalho que o cliente fique satisfeito e queira contratar a gente de novo. Legal. Então, era uma cultura bem bacana e prosperou, né? Aí a empresa cresceu, começou a crescer rápido, começou a ganhar uns contratos. Eu lembro quando a gente ganhou um contrato na CSN, né? Companhia Siderúrgica Nacional. No dia que a gente assinou o contrato, o número de funcionários total que a gente tinha era menos da metade do que a gente ia precisar para fazer o go live do sistema, assim, para botar Nossa. Isso é um desafio, 3 ou 4 anos depois. crescer rápido assim é um desafio, né? Crescer rápido e manter, né, esse mesmo espírito de equipe, de cultura, foi assim muito difícil e foi já assim foi se incorporando ao meu aprendizado já de liderança, né, de ver como é que porque aqueles caras tipo eu, né, que entraram muito no começo, né, e viveram esse crescimento da empresa, foram meio que puxados juntos, né. Sim. Ninguém planejou muito a carreira, mas acabou que, poxa, alguém tinha que liderar o projeto tal, alguém tinha que tomar conta do cliente tal. E aí, quem é o cara mais, né, mais experiente aqui? É aquele moleque ali, o Daniel. Aí a gente foi tendo essas chances, foi crescendo. Chegou um momento que a empresa chamou a atenção de uma multinacional, que foi a Siemens, né? Que é uma das maiores empresas do mundo também, aí, das mais antigas, né? Uma multinacional alemã. E a Siemens acabou comprando, né? Os fundadores venderam a empresa para a Siemens. E aí, de repente, né, eu tinha escolhido sair da empresa grande para trabalhar na pequena, não adiantou. Veio a grande e engoliu a pequena. E aí eu fiquei nesse mundo também no dia a dia, eu era líder de uma empresa pequena, né, sei lá, centenas de pessoas, já não era tão pequena, mas também tinha que prestar contas para uma multinacional que tinha todos os processos de governança, de gestão, administrativos, né, de uma multinacional. E eu fiquei bem no meio dos dois mundos, o que também, olhando em retrospecto, me ajudou para caramba, porque você vê um pouco do melhor dos dois mundos e do pior dos dois mundos. Na empresa pequena, você consegue resolver as coisas rápido, todo mundo quer ajudar, é ágil. Ninguém pergunta, né? Quando você pede ajuda, você, mas isso não é meu departamento que resolve isso. Ninguém fala isso. Todo mundo quer te ajudar, todo mundo, né, entende que está no mesmo barco e tem que ajudar.
Em compensação, as coisas são meio caóticas, né? Você às vezes quer resgatar uma informação de alguém, de algum. Ih, caramba, quem é que sabe isso? É tudo pela pessoa, né? Depende muito da pessoa, né? Foi o fulano de tal que trabalhou nesse projeto em tal ano atrás. E se fulano já tiver saído, com quem que eu falo? O estagiário dele era o Beltrano. Aí você vai tentando chegar. E do outro lado, né, na empresa grande, tem processo para tudo, né? Tem tudo tá desenhado, tem manual, tem procedimento, tem. Agora, quando você quer resolver alguma coisa rápido, né, que saiu um pouquinho do script, essa situação aqui nunca ninguém viu antes, caramba, para tudo, Ninguém vamos quer discutir. ninguém quer arriscar. Não, prepara, tem que levar isso para 3 níveis superiores na hierarquia, e aí como é que a gente resolve e tal. Então, assim, foi um choque, né, de culturas, e eu estava bem no meio do caminho. E acabei ficando mais no meio do caminho ainda, né? Porque eu acabei virando o presidente dessa empresa pequena, né? Quando ela estava aí mais ou menos 1.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas, os fundadores terminaram de vender as ações que eles ainda tinham e saíram. E aí assim mesmo me convidou para assumir a presidência, porque da galera da chamada velha guarda, né? Eu fui um dos únicos que resolvi continuar, né? Resolvi ficar. Boa parte da turma que estava lá desde o começo ou tinha saído ou acabou saindo junto com os fundadores para começar um outro negócio. E eu falei, não, poxa, eu estou gostando, eu acho que eu tenho uma responsabilidade aqui, né? Tenho uma missão ainda para cumprir. Eu lembro de muita gente, né, que... Vim até aqui, já vou ver agora o que esse outro desafio tem. Vou ver, e uma coisa que me moveu muito, né, Funchal, eu lembro que nessa época, né, foi a época também que a Petrobras voltou a fazer concurso. E aí, todo ano, quando vinha concurso da Petrobras, a gente tremia, né? Porque falava, caraca, nossa empresa é só engenheiro, né? Se a Petrobras contratar todos... E a Petrobras começou a contratar centenas, né? Ela podia, de uma tacada só, levar a nossa empresa inteira. Eu falei, cara, acaba o negócio. E aí era o período que a gente ficava mais ansioso, era quando, né, saía as listas, né, da Petrobras e tudo. Mas, assim, no final das contas, alguns dos nossos engenheiros foram, né, passaram no concurso, que realmente eram muito bons, e muitos passaram e foram, mas muitos passaram e não foram. Muitos passaram e pediram para conversar comigo, né? Pô, Daniel, estou na maior dúvida. Lá em casa a família está botando a maior pressão, né, para ir para a Petrobras, a empresa, né, mais estável, mais e tal. O que você acha? Eu falei, cara, olha, primeiro parabéns, porque, né, mérito seu, e você agora tem 2 boas escolhas. Qualquer, né, uma que você escolher, se você se dedicar com vontade, você vai ter sucesso. Mas não é uma decisão fácil, né? Porque tem vantagens e desvantagens. Aí eu contava um pouco dessa historinha que eu estou te contando, né? Às vezes, numa empresa menor, o seu trabalho aparece mais, você cresce junto com a empresa, você, né, a sua contribuição relativa, né, comparativa, ela acaba sendo maior. E isso pode te dar mais oportunidade de aprendizado, de crescimento. E uma coisa que eu sempre digo para quem está no começo de carreira é isso. Não tenta maximizar o teu salário, maximizar o status. Você tem que maximizar o aprendizado. É o quanto que você está aprendendo, né? Quanto que você está tendo chance de realmente amadurecer como profissional e como pessoa, né? E lá na Quentec, né, que era o nome dessa empresa menor, eu tive muito disso. E aí, quando eu contava essa história, acabou que eu inspirei muita gente que abriu mão, né, do concurso e preferiu ficar. Não é uma aí, na hora que a Siemens me chamou, né, para ser presidente, eu pesei isso. Falei, cara, olha quanta gente que ficou aqui por causa da minha história. Aí agora eu vou pular fora do barco, né? Não vou ajudar a levar a empresa adiante. Eu me senti responsável, né, por aquela galera. E era um período de crise, né? Aí a coisa já tinha mudado. Eu virei presidente na pior momento possível. Porque toda aquela bonança da crise lá do boom do commodities tinha virado crise, né? Aí foi a outra capa, né? Foi a outra capa do Economist, que o Cristo Redentor estava caindo. Foi nessa hora que me chamaram para ser presidente da empresa. Então, assim, a Petrobras já tinha mandado cancelar o nosso maior contrato, porque estava precisando cortar investimento. Aí a vida do engenheiro é o inverso, né? Quando vem a crise, o primeiro a se ferrar é o engenheiro. Porque a primeira coisa que você faz quando tem crise, incerteza, não, para o investimento e vamos pensar melhor. Exatamente. Então, começou aquela queda, né, enfim, depois o país inteiro, né, veio atrás,
Mas para quem estava no mercado de engenharia, de petróleo aqui no Rio, foi muito abrupto, né? De repente, parou e parou quase que da noite para o dia. E eu estava ali, cara, numa empresa que, né, a história dela inteira sempre cresceu, mesmo que fosse pouquinho a cada ano, mas sempre cresceu, né? Nunca precisou demitir gente por falta de trabalho. Nossa. E eu, logo que eu virei presidente da empresa, eu lembro que eu tive que, pela primeira vez na história da empresa, fui o primeiro presidente a ter que anunciar ia cortar 10% da força de trabalho, não por problema de desempenho, pelo contrário, a gente estava triste da vida, porque a turma era super talentosa, mas porque não tinha trabalho para conseguir pagar o salário de todo mundo. Né? Nossa. E aí foi um período bem duro, assim, cara. Eu passei ali, foram mais ou menos 3 anos que eu fiquei na presidência da empresa e sendo cobrado pelo acionista que queria entender cadê o resultado, cadê, né, a empresa tinha que dar resultado, cobrado pelos funcionários, né, que queriam saber, pô, mas cadê aquela história da melhor empresa para se trabalhar do Brasil, que a gente tinha ganhado esse prêmio algumas vezes, né? Agora que mudou de dono, vocês vão cortar todos os custos e vai reduzir o quadro. Então, onde é que está aquele papo, né, que as pessoas vêm em primeiro lugar? Os funcionários cobravam para caramba e era papo reto, né? Porque isso fazia parte da cultura da empresa e é o tipo de cultura que eu gosto como líder, né? Ninguém tinha receio de cobrar nada de ninguém. Eu lembro de fazer reunião com a equipe que o estagiário botava o dedo na minha cara. Assim. Eu era o presidente e o estagiário fez uma pergunta. Daniel, se você estivesse no meu lugar e fosse estagiário da empresa hoje, o que te faria continuar aqui? Com toda essa dificuldade que você está contando para a gente, o que te faria continuar? Olha só, cara. Rapaz, na lata, né? Mas, não, cara, isso, né? Ele ter essa abertura e você se colocar também nessa posição. Eu estava ali para responder, porque assim, eu não me via tão diferente, entendeu? Tão distante. Tudo bem, eu era o presidente, tinha que fazer o trabalho que o presidente tem que fazer. Mas se o cara que tem que fazer o trabalho do engenheiro, o cara que tem que fazer o trabalho do estagiário não está fazendo dele, a empresa não vai a lugar nenhum. Então, o trabalho de todo mundo é importante, né? Eu sempre acreditei nisso, foi uma das coisas que eu aprendi na carreira. Então, a gente estava ali tendo essas conversas porque era importante, as pessoas tinham que saber o que estava acontecendo, né? Para não ficar acreditando em teoria da conspiração, né? Ah, não, agora a multinacional malvada é a dona e quer acabar com tudo que a gente fez aqui. Não era nada disso. Historinhas paralelas, né? Vai dando bochicho, um monte de... E, cara, não existe esse troço, cara. O que existe é um sistema chamado capitalismo. Você tem que dar resultado, né? Você precisa de cliente, você precisa gerar valor para o teu cliente. O teu cliente tem que ver valor no que você faz, te pagar para você ter dinheiro para, né, pagar o salário de todo mundo e dar o retorno para o teu acionista. É tão simples quanto isso. E era isso que eu ficava lembrando o pessoal. Né? Para mim, o bom engenheiro tem que ter noção de economia também. O cara tem que saber, né? Por que eu estou fazendo esse projeto? Né? Então, a gente tinha muita conversa, muito papo reto desse tipo, e esses 3 anos foram muito intensos. Né? Mas também foi muito desgastante. Né? Foi um período que me drenou, assim, não tinha hora para sair do trabalho, eu me sentia ali, né, muito responsável pelo que ia acontecer com a empresa, né, e o cenário todo não ajudava, a cobrança, como eu falei, do acionista, do funcionário e do cliente, porque os clientes que tinham os contratos não queriam nem saber do resto, né, precisava que entregasse, não tinha dinheiro para pagar bem, então era assim, tinha que pegar os contratos que tinham, né, todo mundo com orçamento apertado. Então, era uma batalha ali, matando um leão por dia, mas, putz, foram 3 anos que eu aprendi muito, 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 mas, assim, aí do lado pessoal, eu me desgastei, entendeu? Já não tinha mais tanto tempo para a família, eu tinha 2 filhas pequenas, né, e não conseguia chegar cedo em casa, e para mim isso fazia muita falta, né? Claro. E eu acabava sendo um mau exemplo para a galera da equipe, porque o cara que está liderando... ele está sempre sendo um exemplo, que queira ou não queira, todo mundo olha, né? Porque ele está fazendo como ele... Então, você vê que o seu chefe é um cara que se mata de trabalhar, mesmo que ele te diga que isso não é importante para a empresa, a mensagem que as pessoas entendem é outra, que todo mundo tem que se matar de trabalhar. E eu não conseguia desplugar, cara. Eu não conseguia, porque assim, aquela empresa, para mim, né, como eu tinha feito minha carreira toda ali, era muito mais do que um emprego. E aí comprometeu, essa é outra dica que eu deixo aqui, né? O equilíbrio pessoal-profissional. Você não pode deixar isso acontecer em nenhum momento da sua carreira. Vai ser ruim tanto para o pessoal como para o profissional. Esse é um conselho que eu dou, às vezes, até para caras mega experientes. Assim, eu falo, olha,
você acha que está fazendo isso, né, pelo bem da empresa ou para ajudar a empresa, né, porque você é muito comprometido, não é bom para a empresa. Você quebrar esse equilíbrio não é bom, porque nunca isso é sustentável. Em algum momento vai pifar, entendeu? Ou você vai ter um problema sério na tua família e não vai conseguir lidar, ou até a tua saúde vai cobrar, né, um preço alto por isso, vai dar um burnout. Então, assim, por mais que você seja comprometido e queira ajudar a empresa, o que é ótimo, você tem que balancear as coisas, né? Não, você E falou ali dos problemas, né? Na vida, assim, não tem vida pessoal e profissional, é vida. é Então, a vida, é. estrutura da sua cabeça e o tipo de entrega, o teu trabalho, a tua performance é impactada por isso aí. Exatamente. E aí, cara, tudo isso começou a pesar, né? E eu estava pensando se não era a hora de eu, né, encerrar o meu ciclo lá na empresa. Eu tinha mais ou menos 15 anos de carreira lá. Uma vida, cara. Aquela carreira que foi de estagiário a CEO, né? Aí eu dizia ao pessoal, cara, não repita isso em casa, esse é um negócio meio perigoso. Fica bonito na historinha do jornal, Pois mas é, no jornalzinho, na revista fica legal. na revista fica legal, Aí bota cara. uma Mas foto assim, novinha, bota uma foto Margarida de terno, né? aí parece, né, que tudo é um mar de rosas, mas pô, eu comi o pão que o diabo amassou ali, aprendi muito, é verdade, mas eu acho que assim, na vida da gente também a questão de equilíbrio, né? São fases, né? É legal você chegar numa posição de maior responsabilidade quando você já é um cara mais maduro, Claro, né? Já passou por mais coisas, enfim, já tem uma família, já tem a experiência até de, né, ter filho, de criar filho. São coisas que vão te dando uma noção de prioridade, de responsabilidade, de equilíbrio, que quando você é muito jovem, por mais talentoso, por mais brilhante, né, verdade. você passa por cima de algumas coisas e faz falta, né? E eu acabei tendo essa oportunidade de ser presidente da empresa lá muito cedo, muito jovem. Aprendi na base de dar com a cabeça na parede, que é um método complicado. Mas Tive muita sorte, assim, só não me arrebentei totalmente porque eu tive bons, né, mentores, né, tive profissionais, líderes aí que eu me inspirei e que, assim, eu nunca esqueço, né, da Denise, que ela foi a primeira diretora, né, da empresa, né, na história da empresa menor lá, foi a primeira diretora de operações da empresa. Depois ela migrou para recursos humanos, era engenheira química também, mas virou a diretora de recursos humanos. No processo seletivo lá que a Siemens fez para escolher o presidente, né, ela foi uma das pessoas que me deu força, falou, não, eu acho que o Daniel é o cara que está mais preparado e tal, não está pronto, mas também na vida, se você esperar estar pronto, né, você nunca vai estar pronto para uma posição como essa. Ela deu muita força, né, nesse processo, e depois que eu assumi, eu virei chefe dela, né, que foi a coisa mais maluca. Ela sempre foi minha chefe. Quando eu virei o presidente, eu virei chefe dela. Mas a gente tinha uma relação tão aberta, né, tão bacana, e isso era muito do estilo dela. Muito do que eu aprendi como ser um bom chefe foi com ela. E ela continuava me dando feedback, puxando minha orelha, entendeu? Independente. Sempre que eu pisei na bola, né, como presidente, não foram poucas vezes, ela era a primeira pessoa a me chamar no canto, me ligava e, ó, Daniel, cara, muito feio isso que você fez, cara. Volta lá e pede desculpas. É mesmo, cara? E, cara, e essa talvez tenha sido a lição mais importante que eu aprendi de como ser líder, né, de uma equipe. É você ter coragem de pedir desculpas para a sua equipe quando você erra. Porque quando o chefe assume o erro, ele está dando a mensagem que, cara, o erro faz parte, né, do processo. Qualquer um pode errar. Se você errou tentando acertar, tá tudo bem. É melhor levantar a mão e dizer desculpa, né? Agora, quando o chefe é aquele cara que sabe tudo, que é infalível, né? Pô, todo mundo que errar vai ficar com medo, né, de dizer Não qualquer arrisca, coisa, né? não tenta, vai só na segurança, a empresa não Vou anda. só na segurança, né? Não vou dizer que errei, né? Eu não vou assumir, vou botar a culpa no outro, entendeu? Mesmo que o chefe nunca tenha te dito que é para fazer isso, mas se por outro lado ele não assume que erra, acaba que, entendeu? Isso envenena um pouco o ambiente. Verdade. E graças a Denise eu aprendi isso cedo, assim. Volta lá e diz que errou. Eu lembro que eu tinha, cara, foi um mico danado. Eu tinha reunido uma equipe de, sei lá, umas 100 e poucas pessoas para fazer um discurso e tal. E foi nesse discurso que eu falei, né, eu não lembro exatamente o que era, mas era uma mensagem assim errada, que não passava uma mensagem que eu não respeitava o trabalho, né, que aquela turma tinha feito até ali, naquele projeto, etc. Aí eu reuni
cara, quando eu pensei sobre o que a Denise falou, eu voltei lá, não sei se foi no dia seguinte, mas no mais tardar foi na semana seguinte, chamei a mesma equipe todo dia de novo. Ó, chamei vocês aqui só para dizer uma coisa. Desculpa. Na minha fala passada, eu falei tal coisa, expliquei mal, não era isso que eu queria dizer. Eu tenho muito respeito pelo trabalho aí que vocês fizeram, a gente precisa melhorar em algumas coisas aqui e ali, mas isso não tem nada a ver, né, com o compromisso, com, poxa, a dedicação de vocês. Fui lá e expliquei, mas assim, o mais importante era que eu tinha chamado aquela turma só para pedir desculpa para todo mundo. E é esse tipo de coisa que vai criando, né, um ambiente de confiança, né? Mas deixa eu fechar aqui, né? Eu sou um cara de muitas divagações. Aí, bom, eu estava fechando... Eu estou só anotando aqui mentalmente, mas tem uns 3 ou 4 pontos que você já falou aí que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aí. Legal. E aí eu tive várias indicações que estava na hora de fechar esse ciclo lá na empresa, né? Era a quebra desse equilíbrio pessoal-profissional, né? 15 anos já de carreira ali, e já tinha, né, líderes ali que eu via que estavam bem preparados, né, que também tinham começado lá desde estagiário e trabalharam comigo muitos anos. Eu sabia que também tinha que dar espaço, né, para uma outra geração assumir. E aí, cara, quando eu estava com essas coisas na cabeça, eu recebi um convite para vir trabalhar na Embraer. E eu fiquei mega curioso, né, com o convite antes de mais nada, porque eu naquela altura da carreira eu já tinha trabalhado como engenheiro com petróleo, petroquímica, mineração, papel e celulose, alimentos e bebidas. Cara, N setores. Nunca tinha trabalhado com nada vagamente relacionado à aviação. Mas tem combustível, né? Será que não era isso? Aí eu fiquei naquela, cara, o que a Embraer quer falar comigo, né? E a Embraer, né, puxa, para quem é brasileiro, para quem é engenheiro, né, é uma empresa que enche a gente de orgulho, né? É uma empresa que desenvolve um produto, né, altamente complexo aí do ponto de vista de engenharia, de tecnologia e consegue ser competitiva no mundo inteiro, né? Fabrica aqui para ir competir com avião americano nos Estados Unidos, competir com avião europeu na Europa, não é simples, né? E aí eu fiquei muito intrigado, fui lá conversar. E o convite que me fizeram era mais intrigante ainda, né? Era para ser presidente de uma startup dentro do grupo Embraer. A Embraer queria abrir uma nova empresa para diversificar negócios, né? E levar conhecimento aeronáutico e militar para ser adaptado e ser aplicado em outros mercados, por exemplo, petróleo, mineração, agronegócio. Então, era uma coisa assim de misturar conhecimentos, né, de uma indústria com a outra. Eu achei isso mega inovador, né? Muito, muito bacana. E aí acabou calhando com esse momento que eu estava aí também na minha vida pessoal, profissional. Eu falei, putz, foi uma decisão dificílima, né? Dificílima. E acabei aceitando e vim trabalhar na Embraer. Já se vão 8 anos aí dessa... Pois é, né? Tem tempo, cara. Cara, foi assim, passou voando. Eu lembro voando. Quando eu vi teu nome acho que foi numa revista que tem as posições e tal, aí tu colocou lá que você estava assumindo a presidência, CEO da Embraer X, não é? Era isso? Já era na época, né? Ainda não chamava Embraer X. Essa primeira empresa chamava Embraer Sistemas, né? Então era isso. Aí teve um destaque aí que a Embraer vai entrar no ramo de fornecer tecnologia para petróleo, né? Teve até destaque aí na mídia. Verdade. Pô, a gente fez uns projetos muito legais com a Petrobras, né? Eu lembro do meu orgulho quando eu levei os engenheiros aeronáuticos para embarcar numa plataforma de perfuração. A gente misturou as duas indústrias ali e foi muito legal. Assim, os dois lados aprenderam pra caramba, né? A gente até acho que ganhou o prêmio de projeto mais inovador da ANP. Quando a gente concluiu esse projeto. São ambientes diferentes. Muito diferentes, Mas a boa engenharia é a mesma. Então, assim... O fundamento é o mesmo, né? O fundamento é o mesmo, né? E a gente trabalhou muito num ramo específico, né? Que é a engenharia de confiabilidade, que é como é que você garante, né? No teu projeto, você já pode calcular a confiabilidade daquela solução que você está projetando. Qual é a probabilidade, né, de aquele sistema que você está projetando falhar. E isso é levado em conta no projeto. E a indústria aeronáutica ela é muito madura nisso, né, porque quando a gente olha para um avião,
tem muito tempo, né, que, com uma exceção recente, mas tem muito tempo que você não tem acidentes aeronáuticos por falha técnica, por falha do avião em si, né, do equipamento. Você tem acidentes por imperícia, por falha, às vezes, né, um erro operacional, seja do piloto, da torre de controle, mas é muito, muito raro você ter um acidente por um problema técnico do avião. E não é porque os sistemas não falham, entendeu? Qualquer sistema projetado, né, por um engenheiro é que nem o nosso corpo humano. As coisas, elas são projetadas e têm uma vida, têm uma durabilidade, tem, né, as coisas... Agora, se você leva isso em conta, né, no teu projeto e você já sabe como é que isso vai acontecer e você tem todo um procedimento de operação e manutenção que leva isso em conta, você pode se antecipar à falha. E é isso que a indústria aeronáutica faz super bem, né? Ela tem não só o nível de redundâncias, né, e de projeto adequado, ela ensaia em laboratórios, né, a vida útil de cada componente crítico, né, a gente chama de ensaio de vida acelerada. Então, você testa aquele componente até... Né, é como se eu testasse, né, eu vou fazendo ciclo, e em um ano eu simulo 20 anos de uso daquele componente. Então, eu sei dizer quando que ele tem a chance de falhar, e todo o nosso programa, né, de manutenção, de suporte, é montado para atender isso. E dessa forma você garante que, embora um componente, né, ou até um sistema possa falhar, o avião, né, a aeronave não vai falhar, ela nunca vai deixar o piloto ou os passageiros na mão, né, ou nunca, assim, 10 a menos 9, né, 10 a menos 8, é muito, muito raro, é mais fácil você ser atingido por um raio na cabeça numa tempestade, né, e as estatísticas provam isso, né? A chance de você morrer num acidente de carro no trajeto da tua casa para o aeroporto deve ser 100 vezes, 1000 vezes maior do que em qualquer coisa que aconteça. E é esse nível de confiabilidade que, na época, a indústria do petróleo queria, né? Para alguns equipamentos. Não para tudo, é óbvio que ficaria muito caro, mas tem alguns equipamentos que, se eles falham, o prejuízo é monstruoso, além de outros riscos, né? Ambientais, etc., de segurança. Então, a gente juntou o DNA dessas duas indústrias, né, e teve esse projeto super legal e vários outros, né, que a gente fez aí nesse período. Mas eu depois aprendi, né, que a vida na Embraer é muito dinâmica, né? Quem está há muito tempo na empresa fala, né, a sensação de ter trabalhado em várias empresas diferentes sem nunca ter saído da Embraer, porque você vai passando por momentos e cenários de mercado, né, que vão mudando tão rápido, e a empresa ela é rápida para se adaptar a isso. Então, num desses momentos aí de mudança de cenário, essa área que eu entrei na Embraer para criar, né, para fazer, a gente decidiu que ela já estava fluindo, né, e já podia seguir, então a gente incorporou ela dentro de uma subsidiária do grupo, e aí eu passei a ser membro do conselho de administração dessa subsidiária, aí já comecei a aprender, né, como é que é ser conselheiro. Uhum. E estou no conselho dessa empresa até hoje, empresa chamada ATEC, né? É a empresa que desenvolve, por exemplo, o sistema de controle do tráfego aéreo brasileiro, né? O Brasil é um dos únicos países do mundo que tem tecnologia própria para isso, né? Que foi graças à Força Aérea. Ela criou essa tecnologia e depois teve o spin-off dessa empresa, que virou hoje uma empresa 100% da Embraer. E eu estou lá no conselho, e uma das áreas de negócio dessa empresa é continuar aquele trabalho que eu puxei quando entrei na companhia. E aí calhou na mesma época de ter aposentado o diretor de tecnologia, né, do Centro de Pesquisa e Tecnologia da Embraer, e me chamaram para ir para São José dos Campos para puxar a área de tecnologia da Embraer inteira. Aí eu já ia ter que me meter com o mundo de avião mesmo. E aí eles foram malucos o suficiente para me convidar, eu fui maluco o suficiente para aceitar. Aí eu virei joseense, né, me mudei lá para São José, e fiquei alguns anos puxando a área de tecnologia, que é o trabalho mais lindo do mundo. Assim, eu brincava, né? Tomara que eu nunca seja promovido, porque a área de tecnologia, putz, para mim é super encantadora, né? Você está estudando hoje quais são as tecnologias que vão ser necessárias para o produto, né? No nosso caso era para a aeronave de daqui a 10, 20 anos, né? Como é que a gente vai priorizar, com que universidade a gente vai desenvolver isso, parceria com o ITA, parceria com a USP, parceria com a Federal de Santa Catarina, parceria com FINEP, FAPESP, FAPESC, parceria com MIT, parceria com Stanford,
universidades lá em Portugal, na Holanda. Nossa, era muito, muito divertido, assim, muito legal. Um time maravilhoso, né? Porque, cara, eu achava que a Chemtech tinha uma seleção de engenheiros químicos ali, né? Imagina a Embraer nesse campo aí, né? De aeronáutica. Outra proporção, né? Cara, você anda pelo corredor e esbarra com um sujeito que é uma lenda viva, assim, no mundo da aviação inteira. Onde o cara vai, nos Estados Unidos, na Europa, o pessoal para cumprimentar o cara, porque é o cara que descobriu lá um sistema novo, desenvolveu a tecnologia que tornou a aviação mais segura para o mundo todo. Esses caras estão lá, né, nos corredores da Embraer, lá no interior de São Paulo, né, uma cidade que a gente não fala tanto assim, mas é um polo de excelência fantástico ali. Mas, assim, como eu te falei, é muito dinâmico. Sim. E minhas preces para não ser promovido não foram atendidas. Veio aí um novo contexto de parceria da Embraer com a outra grande empresa aí do mundo aeronáutico. Isso, né, a gente precisou mudar a empresa para se adaptar nessa parceria. Como parte dessa mudança, eu fui convidado para ser o lugar que era do meu chefe, né, de vice-presidente executivo de engenharia e tecnologia da Embraer inteira, né, que é um cargo de diretor estatutário e que, basicamente, eu tinha 5.000 engenheiros respondendo para mim, e não são quaisquer 5.000 engenheiros, né? Possivelmente é a melhor equipe de desenvolvimento de produto aeronáutico do planeta Terra. Assim, é um negócio de uma hora para outra você está tocando ali o projeto do maior avião já construído no Brasil, né? Que é o cargueiro militar, o KC-390 Millennium, que a minha única contribuição aí relevante foi ter sugerido o nome. Né? Minha única contribuição relevante foi batizar. Eu sugeri o Millennium, aceitaram a minha sugestão. A Força Aérea Brasileira gostou. Tem referência do Han Solo ou não? Eu não posso dizer isso, porque a Disney pode não gostar, né? Então, assim, é Millennium porque é uma nova era do transporte militar. Mas me pediram uma sugestão e, né, você sabe que eu sou um grande fã, né? Então, eu achei que ficaria super legal e a Força Aérea Brasileira gostou também. Legal. Mas era, puxa vida, um projeto assim magnífico, né? Outro projeto fantástico é o da aeronave comercial, né? O E2, que é a nossa última geração aí de jatos comerciais, que também é o maior jato comercial aí que a gente já construiu, e que ganhou o prêmio no ano passado do PMI de projeto mais bem gerenciado do mundo. É um negócio assim de tirar o chapéu. Nunca a indústria aeronáutica tinha levado esse prêmio, né? Porque esse prêmio tem várias, todas as indústrias podem competir, né? E a aeronáutica não é muito famosa por cumprir prazo e orçamento. Os projetos são tão complicados, né? E você tem que fazer as coisas com tantos anos de antecedência que é muito comum você ter atrasos e estouros de orçamento, mas a Embraer, cara, ela soube aprender, né, com seus erros e foi aprimorando o seu sistema de gestão. Tudo isso estava pronto quando eu cheguei lá, não tem mérito nenhum meu, não. Eu só procurei não atrapalhar. Mas é assim, é impressionante a capacidade de gestão assim da equipe que puxa aí essa frente. Mas estava ali tudo na minha responsabilidade, né? Se um avião nosso fazia um pouso forçado em Mianmar no domingo de madrugada, meu telefone tocava. E eu lembro dessa, porque teve uma troca de presidente da Embraer, né? E aí o presidente novo estava no cargo há um mês, mais ou menos, quando teve uma situação dessa de um pouso de emergência. Era a primeira crise que, né, ele tinha acabado de chegar, né? Nem sabia como é que funcionava isso, ele veio da indústria automotiva, não conhecia muito aeronáutica, aí o que ele faz? Liga para o vice-presidente de engenharia, né? Uhum. Aí, domingo de manhã, estou eu lá, caramba, um pouso de emergência em Mianmar. E a vida é assim, cara, é emocionante. As decisões que você tem que tomar, seja do projeto em andamento, de uma emergência que possa envolver, né, qualquer aeronave da nossa frota, sendo que a cada 10 segundos um avião da Embraer decola em algum lugar do mundo. São 150 milhões de passageiros transportados por ano em aviões da Embraer. Então, você tem que estar ligadíssimo, cara. Tem que estar muito ligado. E foi muito bacana, né? E a história não acabou aí, né? Porque, bom, a parceria com a empresa americana lá não deu certo.
e aí teve que rearranjar a Embraer toda de novo, né? Teve também essa crise que a gente está passando aí do Covid, e aí a empresa precisou se reestruturar para se adequar, né, a esse novo momento aí do mercado, que é mega desafiador. E nessa nova mudança aí na diretoria, o presidente me convidou para assumir, então, a Embraer X, né? A Embraer X, que é a empresa de inovação disruptiva que foi criada há 4 anos atrás e que está trabalhando em vários projetos aí para mercados que ainda não existem e clientes que ainda não existem, mas que, se uma dessas coisas der certo, a gente pode criar uma empresa que seja maior do que a própria Embraer, né? E como é que você mede o resultado disso, cara? De coisas que são futuro, de coisas que são, né, teste, né, sei lá, previsão, cara, estimativa? Isso aí é tema de várias teses de doutorado, assim, não tem consenso de qual que é o melhor indicador, né? A gente, obviamente, tem algumas referências, né? Por exemplo, quando a gente está falando muito não de negócio do futuro, mas tecnologia do futuro, a gente tem uma escala que a NASA foi quem criou e a gente adota, chamada de escala de maturidade tecnológica. Em inglês é Technology Readiness Level, TRL. E essa escala mede o quanto que essa tecnologia já é madura o suficiente, né, ou confiável o suficiente para poder ser um dia colocada num produto comercial, né, para um dia poder ser vendida. Entendi. Então, você começa essa escala, ela vai de 1 a 9, e quando você está lá no nível 1, 2, 3, é pesquisa básica ainda, é coisa que você vê na universidade, no centro de pesquisa, você está testando e nem sabe muito bem ainda no que aquilo vai ser aplicado, se é que um dia vai ser aplicado. Quando você está lá no outro extremo da escala, que é 7, 8, 9, você já tem uma tecnologia que você sabe que vai funcionar, né? Mas ainda tem, vamos dizer, os últimos ajustes a fazer, né? Talvez ela ainda não esteja, do ponto de vista econômico, né? Ainda é um pouco cara para ganhar mercado, tem que melhorar, ou talvez o índice de segurança é bom, mas ainda precisava ser um pouquinho melhor. Então, você precisa fazer mais um pouco de teste, mas assim, você não tem muita dúvida que, se tiver um investimentozinho final, né? Um empurrão final, ela pode ser certificada para chegar no mercado. E no meio do caminho tem o que a gente chama do Vale da Morte, que são os TRLs intermediários, que a tecnologia já é promissora o suficiente para você não querer largar o osso, né? Você fala, cara, tem boa chance disso dar certo. Mas não é tão garantido assim que alguém queira botar dinheiro do próprio bolso, né? Nossa. Então, o acionista fica preocupado de botar dinheiro do próprio bolso, um banco também vai ficar preocupado de emprestar se não tiver garantia, né? E aí, o maior desafio é como é que você atravessa esse vale, né? Quais são os mecanismos de fomento à inovação para você conseguir atravessar. Mas essa escala dá uma boa noção, né? Mesmo que você esteja mais para o começo ou para o meio, um bom indicador é eu conseguir avançar na escala de TRL, né? Eu peguei uma tecnologia que eu estava trabalhando, sei lá, TRL 3 ou 4, conseguir levar para 6 ou 7, é uma boa indicação que, né, eu estou fazendo progresso e que eu vou conseguir gerar resultado no futuro. É muito mais difícil transformar isso em retorno financeiro, né, retorno sobre investimento, mas depende do mercado, depende aí de exato, né? Mas também as coisas se conectam, por isso que eu falo que o engenheiro tem que conhecer de economia, né? Então, assim, quando você fala como é que eu vou valorizar essa tecnologia, eu criei uma patente, né? Qual é o valor dessa patente? Eu tenho que imaginar um negócio que vai usar essa patente para gerar dinheiro, e quanto dinheiro esse negócio gerar é que vou trazer a valor presente para dizer quanto que vale essa patente que eu desenvolvi. É um exercício, tem muita incerteza, mas, claro. Mas é muito bacana, assim. E desafia um conceito do engenheiro, né? Que é eu falo isso muito, né, para as minhas equipes. Engenheiro gosta, né, no começo da carreira, ou até, dependendo, né, ao longo da carreira, de ter tudo muito calculado ali, né, certinho na ponta do lápis. Só que a incerteza tem que fazer parte do modelo, né? Ela faz parte do cálculo. E, às vezes, você precisa botar ali uma estimativa, né? Você sabe que tem imprecisão, sabe que pode dar diferente daquilo, mas não quer dizer que você não possa calcular cenários, né? Você não possa calcular cenário otimista, cenário pessimista, e isso vai te dar a condição de tomar uma decisão muito melhor do que não fazer conta nenhuma. A pior coisa que você pode fazer é dizer, não dá para calcular, eu não tenho, né? Como não está certo, eu não tenho todos os dados, então vou parar. Não para. Faça premissas, né? Assuma essas premissas, deixe claro quais são as premissas, gere cenários,
E, com isso, o engenheiro vai ajudar muito as empresas a tomarem decisões. Depois compara, né? Depois reavalia. E depois, exatamente, você reavalia, vai realimentando o seu modelo. Ah, a premissa tal mudou. Ah, então qual é a sensibilidade, né? Mudou muito, mudou pouco, qual o resultado que isso aí impactou. Então, você precisa ser flexível, né? E tem muito trabalho bacana para os engenheiros fazerem nos estudos aí desse ponto. Ô, Daniel, isso aí só para responder a outra parte da sua pergunta, né, de métricas futuras, né? Quando você está falando não tanto da tecnologia, mas do negócio, tem uma métrica que é bem bacana e também tem a ver com economia. É o valuation. Quanto que vale esse negócio que você está trabalhando? Pode ser que eu só vou gerar receita mesmo, né, emitir nota fiscal, ter fatura daqui a 10 anos. Mas se eu tiver como mostrar para o mercado, né, de capitais, para o mercado de investidores, que eu tenho muita confiança, né, que eu vou chegar lá e que a chance de eu atrasar ou de eu ficar, né, das premissas desviarem muito é controlável, é pequena, esse negócio que eu estou trabalhando tem um valor, né? Se você olhar, por exemplo, empresas como a Uber, como a Airbnb e outras, elas alcançaram valor de mercado absurdo antes de fazer lucro. Essas empresas, assim, às vezes antes de fazer receita, e muitas delas nunca tiveram lucro até hoje. E tem um valor enorme na Bolsa. Esse é um indicador importante, entendeu? De você olhar como inovação. Tem outros malucos, além de mim, que acreditam na minha ideia e estão dispostos a apostar dinheiro, né, no que eu estou fazendo. Se isso for verdade, isso é um bom indicador que você pode estar no caminho certo, né? Expõe a tua ideia ao crivo, né, do mercado de investimentos, a outros, né, outras empresas, potenciais investidores e tal. Isso vai te dar uma indicação se você está trabalhando numa inovação que tem futuro. E se não conseguir, até as dúvidas ou questionamentos podem te ajudar a melhorar o teu processo, o teu produto. Exatamente, é exatamente isso. Essa é uma das coisas mais legais que a gente aprendeu com a Embraer X, né? Quando a gente criou a Embraer X, a gente botou um outpost lá no Vale do Silício, outro lá em Boston, perto do MIT, e a gente queria entender, né? Pô, como é que rola esse mundo aí das startups? Esses caras são tão mais inteligentes do que a gente. Pô, não pode ser, cara. Tem muita inteligência aqui, né, na nossa empresa, no nosso país, mas pô, a gente não tem nada parecido com o Vale do Silício. Por que não tem? Né? E aí a gente foi entender esses modelos. Né? Quando o cara dá a cara a tapa mais cedo, né, na inovação dele, ao invés de ficar fazendo ali sozinho, escondido, no laboratório secreto. Né? Exato, né? Aquela coisa, não, vou fazer isso trancado a 7 chaves, né? Num banco para ninguém descobrir, vai ser um segredo industrial e quando eu chegar no mercado, pô, vou surpreender todo mundo. Tem um risco gigantesco de você chegar no mercado e a resposta do mercado ser legalzinho. Legalzinho, mas não vale o que esse cara está cobrando, não. Eu prefiro ficar com a solução que eu já tenho. Né? E aí que a gente foi ver, putz, a coisa mais importante é esse ciclo, né, de experimentação rápida, de testar a sua ideia, porque, cara, não tem problema nenhum você estar indo no caminho errado, a sua ideia não ser tão boa, desde que você esteja aberto a ouvir o feedback, né, que é o que você falou, de outras pessoas que, conforme elas vão dizendo que não, elas também vão te dando uma informação super valiosa. Por que não? Por que isso não me interessa? Ou por que eu não pagaria por essa solução que você está desenvolvendo? Esse porquê não é que te ajuda a pivotar, né? Não, então, peraí, não vou jogar tudo fora necessário. Às vezes tem que jogar mesmo, paciência, faz parte do processo. Mas às vezes é questão de mudar, né? Pô, então vou levar para cá, vou adaptar, vou incorporar uma outra coisa. E aí você vai acertando, de forma que quando chega na hora de lançar o produto, pô, a sua chance de sucesso é muito maior, né? Porque você já foi acomodando todo esse feedback aí no teu processo de desenvolvimento. De certa maneira, é uma coisa que a engenharia da Embraer já faz muito bem, né? Mas ela faz isso na escala de tempo do mundo aeronáutico, né? Que é tipicamente de 5 a 8 anos para lançar um produto novo. Então, durante esse período, tem muita interação com o cliente, né? A gente faz vários painéis que a gente chama o cliente para mostrar o que a gente está pensando para esse avião do futuro. Aí os clientes falam, olha, legal, aqui você está mexendo numa coisa que é muito importante para mim. Ó, essa outra parece que você está dando muita atenção e para mim isso não faz tanta diferença e tal. Então a gente sempre, né, trouxe o cliente para fazer parte desse processo de desenvolvimento. Só que numa escala de tempo, né, de anos.
E o que a gente foi aprender com a Embraer X, né, é que hoje o mundo exige que a gente faça isso em semanas, né? Sprint de 2 semanas, né? As coisas têm que ser muito rápidas. Então, a gente está desenvolvendo agora um produto, né, totalmente disruptivo, né, que é o veículo de decolagem e pouso vertical elétrico, né, que a gente chama de eVTOL. Aí a gente criou uma empresa chamada Eve para fazer o eVTOL, né? E a Eve está fazendo um desenvolvimento de produto bem diferente, né, do que a gente normalmente faz na Embraer, usando o melhor, né, do que a gente já aprendeu em 50 anos aí de história da empresa, mas também tentando usar um pouco do que a gente viu lá acontecer no Vale do Silício, em outras indústrias, né, de ciclos de aprendizado mais rápido, de fazer mais protótipo, né? Esse veículo a gente já voou protótipo de vários tamanhos, né, até chegar no escala 1:1, a gente testou 1:20, 1:10, 1:3, aí agora vai fazer 1:1. Então, assim, a gente vai testando, aprendendo, né, e está sendo bem divertido, assim, bem legal. Me diz uma coisa, você como líder de uma empresa dessa que precisa de uma cultura de inovação, né, implantada, não dá para você mandar o cara, ó, inventa alguma coisa aí, isso precisa estar meio que no DNA, precisa estar no ambiente, precisa estar na cabeça de todo mundo. E você como líder, qual que é a importância do líder aí de manter isso engajado, motivado, pessoal? Porque a gente falou aqui já tem um tempinho atrás, você comentou, de questão de errar, de pedir desculpa, do pessoal estar aberto, de poder testar e tudo mais. E a empresa é basicamente pautada nisso, né? Ou seja, e também não pode deixar assim, então pode qualquer coisa, erra de qualquer jeito. Não, desculpa que eu estou tentando, que é inovação. Você como líder aí para domar isso, como é que é? Cara, é um desafio mesmo, né? Mas você está certo, a liderança tem um papel fundamental. O primeiro papel do líder é não atrapalhar, né? Normalmente, o líder é aquele cara que, sem querer, acaba matando a inovação na empresa, né? Eu diria que talvez não o líder, mas o chefe, né? O cara que é aquele chefe tradicional, né? Tem que me pedir autorização para tudo, né? Quero saber de tudo que está acontecendo. Se alguma coisa der errada, vou chamar a atenção de todo mundo. Quem foi o culpado? Esse tipo de chefe é o maior assassino da inovação que existe. Porque ele acaba passando uma mensagem para o time de que, cara, arriscar não vale a pena. Sim. Né? E inventar coisa nova não vale a pena. O que vale a pena é fazer exatamente o que esse chefe aí está dizendo e não sair do script. Né? Não vou inventar moda, vou fazer o que esse cara está dizendo e você vai acabar tendo como resultado a estagnação. Né? Você nunca vai conseguir produzir nada diferente. Outro resultado ruim desse estilo de gestão é que os caras mais criativos, né, mais inovadores, empreendedores, vão pular fora, né? Ninguém aguenta. O pessoal fala, beleza, estou trabalhando na empresa errada. E às vezes isso é verdade. Né? Quando a pessoa sai da empresa, na minha cabeça é porque ela demitiu o próprio chefe. Né? Com esse chefe aqui não dá para trabalhar. Vou abrir minha própria empresa ou vou trabalhar em outra, mas assim, com esse chefe não dá. Né? Então, o líder, cara, o verdadeiro líder é um cara que tem que estar ligado nessas coisas. Ele precisa estar muito preocupado se o ambiente, né, ali na equipe, o ambiente de trabalho, é um ambiente de confiança, que as pessoas podem ficar à vontade para dizer, caramba, tentei isso aqui e deu errado. Ou cometi uma falha mesmo, me enrolei aqui, errei e tal. E aí a gente poder conversar sobre os erros abertamente, né, conversar sobre isso. Ok, faz parte, mas o que a gente aprendeu, né? Como é que a gente faz para não cometer esse erro de novo? Né? É um aprendizado só da pessoa ou é um aprendizado que é válido para a equipe toda e, às vezes, para a empresa toda? Né? O líder é aquele cara que tem que estar, né, estimulando o risco, estimulando que as pessoas arrisquem. Né? A gente já falou aqui um pouco da minha paixão aí por Star Wars, né? por ser, né, o cavaleiro Jedi da inovação. Eu gosto de distribuir sabre de luz de brinde aí para os caras que trazem as perguntas mais provocadoras, né, as ideias mais inovadoras. E aí eu falo para eles algumas coisas, né, por exemplo, do mestre Yoda, né, que ele diz, você tem que desaprender aquilo que você aprendeu. Né? Às vezes isso é necessário para você continuar avançando. Né?
Outra coisa que eu brinco também com a galera é chamar os inovadores de aliança rebelde, né? Cara, tem que ser rebelde contra o status quo. Não é porque a empresa faz daquele jeito, né, há tanto tempo, né, que você não pode perguntar, mas por que não fazer de outro jeito, né? E eu não estou falando aqui de quebrar a regra, né? Eu vou ignorar que tem uma regra e vou sair fazendo o meu jeito. Não é isso, porque aí também o resto da empresa não vai aprender contigo. Mas é levantar a dúvida, né? Cara, vamos tentar fazer diferente e ver o que acontece? Vamos fazer um experimento, né? Vamos experimentar algo diferente, novo. Você precisa criar um clima na equipe que as pessoas tenham vontade, né? Se sintam confortáveis para fazer isso. Eu acho que o primeiro estágio é você não matar os que já têm essa vontade, né? Não matar essas iniciativas, porque é muito natural, é do ser humano. O ser humano é criativo, né? Quem gosta de ficar repetindo a mesma tarefa do mesmo jeito o tempo inteiro é máquina, né? É o algoritmo. Mas o ser humano, cara, ele gosta de experimentar. Então, se você deixar um ambiente livre, né, que as pessoas tenham segurança de experimentar, já é talvez 90% do caminho. Os outros 10% é criar estímulo, né? Quando alguém experimenta uma coisa e dá errado, vai lá e dá o reconhecimento para o cara por ter tentado, entendeu? Não é questão... 90% é não brigar com o cara, mas os outros 10% é elogiar o cara. Na frente de todo mundo, falar, olha que legal, o cara tentou um troço aqui diferente e não deu certo por isso, mas a gente aprendeu que desse jeito não dá, ou aprendeu que precisa fazer outra coisa. Então, você vai lá e elogia... Para outra pessoa, né? De repente, outra pessoa olha... Exato. É isso aí. Então, é muito bacana você trabalhar num ambiente que, né, o líder está dando esse tipo de abertura, está estimulando as pessoas e dando também, vamos dizer, um mínimo ali de estrutura, né? Porque é o que você falou na tua pergunta. Também não pode descambar para o caos de, vale tudo, né? Em cada área da empresa, em cada atividade que você está, tem um nível de estrutura que é, vamos dizer, o nível mínimo necessário. Se você está trabalhando numa área de pesquisa, de inovação, essa estrutura é normal que ela seja mais leve, porque você precisa, né? O trabalho da pessoa é achar um jeito diferente de fazer. Então, esse é um dos extremos. Se você está no outro extremo, que é de entrega de projetos, entrega de produtos, fabricação, você tem que ter uma estrutura mais robusta, mas não quer dizer que você não possa fazer inovação e melhorar o processo, melhorar a forma de entregar. Tem muito espaço para inovação ali também. Só que tem que ser uma inovação, vamos dizer, mais cuidadosa, né? Você não vai experimentar com algo que possa comprometer a qualidade da entrega, né? Então, você faz experimentos mais bem planejados, você aplica... tem vários métodos bacanas para isso, né? Na Embraer, a gente usa muito a filosofia Lean, né? do sistema de produção Toyota, né? Onde nasceu. Então, a gente usa muito Kaizen, né? Que é um grupo multidisciplinar que se reúne para estudar ali uma maneira de fazer e buscar, como é que eu consigo fazer essa mesma coisa na metade do tempo, pela metade do custo e dobrar a qualidade que eu tenho hoje, né? A gente põe um desafio assim mega ambicioso e aí a galera sai do ambiente de trabalho, entendeu? E vai para, né, uma sala, um outro ambiente, chama de ambiente obeia, para gerar essas ideias e tal. E aí depois volta para o ambiente de trabalho, que é o Gemba, né, que a gente chama, tudo vem do japonês, aí vai lá na mão na massa, vamos testar se aquela ideia que a gente teve lá funciona, né? Vamos fazer um protótipo aqui, um experimento. Então, tem inovação para caramba, só que é uma coisa que requer mais estrutura, né, para você. Então, esse balanço, né, do caos e da ordem, você tem que ter um certo nível de cada um e, dependendo em que área da empresa você está, é um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, mas para mim assim, o melhor resultado é o equilíbrio, né? Tem um cara que escreveu um livro chamado A Era Caórdica. Caórdica, é a mistura do caos e da ordem. Como é que é o nome do cara? Ele é o fundador da Mastercard. Ele criou o primeiro sistema de cartão de crédito do mundo, que era um troço altamente caórdico, né, de se imaginar juntando múltiplos bancos. Hoje em dia a gente olha para o cartão de crédito como uma coisa, né, trivial. Na época que foi criado, né, o sistema de compensação bancária, financeira, não existia, né? E a galera criou isso num grupo assim. É muito interessante aí essa história.
Depois, se quiser, eu passo aí a referência completa do livro. É um livro bem malucão, assim, mas que mexe com o teu... Principalmente para um engenheiro, ele é um livro legal. Dá uma mexida e dá uma estimulada, né? Dá uma estimulada, porque você, né, a gente é acostumado sempre a estar, né, tudo super organizado e previsível, e o mundo não é assim, né? Então, você precisa, de novo, volta naquele tema de lidar com a incerteza, né? Lidar com um certo nível de caos e entender que isso faz parte do mundo real e como é que eu sabendo disso, né, eu crio soluções que funcionam. Ô, Daniel, vem cá, você está falando aqui de liderança, do teu papel e tal, mas sim, só quando eu for CEO que eu devo me preocupar com liderança ou não? Ou como é que você estimula ou provoca isso, ou tenta dar margem, né, da ferramenta para o teu pessoal também ter aspectos de liderança dentro das suas atribuições, responsabilidades da sua equipe? Ou não, isso eu vou deixar para o presidente, não preciso me preocupar com liderança, não. Cara, todo mundo tem que se preocupar. E eu falei aqui, né, que quando a pessoa sai da empresa é como se ela estivesse demitindo o chefe, né? Qualquer pessoa que tem um chefe, né, numa empresa também tem que liderar o próprio chefe. Vou explicar o que é isso, né? Liderança é uma coisa que você exerce, né, em qualquer posição que você esteja, né? Você não precisa ter na tua carteira de trabalho, né, ou estar escrito no teu cartão, no teu cargo que é chefe de alguma coisa. Todo mundo tem a capacidade de influenciar uma equipe, né? E na engenharia, né, no mundo aí de negócios, você sempre está falando de uma equipe. Sim. Ninguém faz nada sozinho. É muito raro alguém fazer alguma coisa sozinho, né? Aquela ideia do cientista solitário, trancado num laboratório lá que faz uma grande descoberta, cara, nem na ciência é assim. O trabalho sempre acontece em equipe. Vê o exemplo aí da vacina, né, da Covid, que é a vacina mais rápida desenvolvida na história da humanidade. Por que foi tão rápido? Porque nunca a humanidade botou tantos cérebros brilhantes trabalhando juntos, né? Conectados em rede com a facilidade aí da internet, de forma que a China sequenciou o DNA do vírus e dias depois essa informação já está na mão dos pesquisadores na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos. Então, assim, é uma equipe gigantesca de cientistas do mundo inteiro trabalhando, né, para chegar no resultado. Numa empresa, né, num negócio, não é diferente. Você sempre vai ter uma equipe ali envolvida. Por mais que você ache que, não, mas aqui nesse assunto estou eu sozinho, você nunca é eu sozinho, né? Você sempre vai ter uma área que te apoia, que você interface. Tem alguém lá no teu cliente, tem alguém na área administrativa, tem o teu chefe, tem muita gente envolvida em fazer, né, aquela sua tarefa dar certo, né? E você precisa exercer liderança. Em que sentido, né? O líder, né, o que é um líder, né? O líder é um cara que acredita numa certa visão de futuro e consegue comunicar essa visão de futuro de forma inspiradora, de forma que mobiliza as outras pessoas a, legal, eu queria ajudar a fazer isso aí acontecer, né? Você não precisa ser chefe de nada para fazer isso que eu descrevi, né? Então, você está trabalhando num projeto e você quer ver o resultado daquele projeto, né, ser bacana, dar certo. Poxa, você pode liderar outras pessoas nesse sentido, inclusive o seu próprio chefe, né, que parece ser um paradoxo. Não, meu chefe é que manda em mim, não sou eu que mando nele, né? Às vezes a gente ouve essas brincadeiras, peraí, vai chover para cima agora? Mas na hora que você está sentado tendo uma conversa com o seu chefe e tentando convencê-lo, né, de um jeito diferente de fazer, de um jeito melhor, ou mesmo que você não tenha a resposta para as coisas, né, mas você está com um sentimento de, puxa, chefe, não era legal a gente pedir a opinião daquele outro cara, daquela outra área, né, ou do cliente, ou ouvir uma outra opinião antes de a gente bater o martelo nesse assunto. Toda conversa desse tipo, de certa maneira, você está liderando o seu chefe, você está ajudando o seu chefe a tomar as decisões e influenciando, né, para que lado que as coisas vão. Isso é exercer liderança, né? E os bons chefes são aqueles que sabem enxergar isso nas pessoas, né? Por isso que eles têm esse olhar sempre ali de olho, fulano é um cara que eu acho que está pronto para um dia ocupar uma posição formal, né, de liderança ou de chefia, porque desde cedo ele vem mostrando maturidade, ele tem coragem de perguntar as coisas, tem coragem de dizer quando discorda de mim, mesmo eu sendo chefe, né? Tem uma coisa né? O chefe tem o trabalho de deixar o caminho aberto,
Mas não quer dizer que as pessoas vão ter coragem de ir e dizer, chefe, eu discordo. É difícil isso, né? Me lembra um pouco aquela história de que eu sou um chefe que tem sempre as portas abertas. E, cara, o fato da porta da sua sala estar aberta não quer dizer que as pessoas vão ter coragem de entrar. Tanto que eu aboli a sala, né? Teve uma época lá na Embraer que eu falei assim, cara, não posso mais ficar escondido dentro de uma sala. A sala é como se fosse um casulo, né? Uma caverna aqui que o chefe está protegido. Ela demarca um território. Por mais que a porta esteja aberta, cara, pouca gente vai tomar a iniciativa de entrar pela sala dentro. Não, eu posso estar interrompendo alguma coisa, posso, né? Quem sou eu para entrar na sala do chefe? Aí o que eu fiz? Eu tirei a sala virou sala só de reunião e mudei com as minhas coisas lá para uma mesa e uma cadeira no meio do salão aberto com a galera, né? Impressionante como é que imediatamente muda, né? E eu, de propósito, botei a minha mesa do lado do cafezinho. E se você me perguntar o que está mais fazendo falta... Cuidando do café. Eu, a secretária, né? E o cafezinho, ali. Mas, assim, o que mais me faz falta nesse período aí de pandemia, né, de home office, de estar longe da galera, é estar sentado do lado ali do cafezinho. Porque, cara, impressionante como é que isso quebra uma barreira, né? A galera vem tomar o cafezinho e tá do lado do chefe. Aí o pessoal fala, Daniel, você tem um minutinho? E eu estava ali para isso mesmo, né? E aí eu dizia, claro, cara, fala aí, o que foi? Não, é porque eu estava pensando, aquela vez que você falou sobre esse assunto, eu tive tal ideia. Ou, eu queria te contar de um projeto que eu estou trabalhando, mas que não está indo do jeito que eu, né, imaginava, queria ouvir tua opinião. Cara, quanta coisa bacana aparece, né, nessas conversas. E aí o chefe também vai conhecendo as pessoas do time, né? Fulano foi o cara que trouxe aquela ideia, Beltrano, foi o cara que viu aquele problema antes de todo mundo, né? E tal. Isso vai aproximando, né? E vai fazendo as ideias circularem. E os caras estavam me liderando ali. Eles estavam chegando ali, estavam usando o meu tempo, né? Que é o recurso mais valioso, né, que a gente tem. Quanto mais você está na hierarquia, aí isso muda mesmo. Quando você é CEO, cara, o seu tempo é um negócio insano. Assim, se você dedicou 2 minutos a um assunto, você deixou de dedicar esses mesmos 2 minutos a outro. E a próxima chance de olhar essa outra coisa, cara, pode ser que seja só dali a 1 mês e pode ser tarde demais. Então, como fazer a gestão do seu tempo começa a ficar muito crítico quando você está numa posição maior. Mas exercer liderança, isso aí, em qualquer posição que você esteja, eu diria que você pode e deve exercitar a liderança. Pode começar bem cedo. E você falou agora em gestão de tempo, assim, já tem bastante tempo que você saiu da parte operacional de engenharia lá, que você comentou, de estágio e tudo mais, e foi... Cara, eu tenho uma saudade. Quando a galera traz um problema de engenharia para mim, eu fico babando. Assim, eu falei, deixa eu resolver isso aí. Mas tu já saiu desse mundo. Com certeza, assim, outras habilidades e outros conhecimentos foram sendo necessários. Aí você, como você falou, tu foi aprendendo, batendo a cabeça e tal. Dentro desse aprendizado, eu queria que você comentasse assim, como é que, se você teve, você já falou que teve, mas se você falasse mais especificamente de questões de referências ou de mentores que você teve, a importância disso, né, na tua formação e o que um profissional pode buscar de algum tipo de ajuda. A gente não costuma pedir ajuda, né? A gente fica meio, é feito de ajuda, eu me sinto, vão achar que eu sou ruim, que eu não sei. O que um mentor, de repente, pode fazer diferença na vida do profissional? Isso de pedir ajuda é super importante, né? E eu tenho até, né, eu preparei uma vez para uma palestra aí para os estagiários, né, que estavam entrando, uma palestra de 10 mandamentos, né? E um deles era esse: não tenha medo de pedir ajuda, né? Pedir ajuda, cara, não ofende, não faz mal a ninguém, e principalmente para quem está começando, né? Para quem está ainda no começo da carreira, é fundamental. Você precisa buscar essa orientação, precisa estar aberto, né, para ouvir a experiência, aprender com os outros, né? Tem que ter essa humildade e depois, uma das coisas que você aprende é que, mesmo lá, quando você está super avançado na carreira, você nunca sabe tudo, né? Você nunca vai conseguir lidar com todas as situações que podem aparecer e assim, você ter alguém com quem você pode contar, né? Para pedir ajuda, para pedir orientação, para trocar uma ideia, isso faz muita diferença. Assim. Eu te falei da Denise, né, que para mim foi
hors concours, né, de mentor aí na minha carreira. Não era nem uma coisa formal, assim, né, mas ela me ajudou muito num momento que eu era muito imaturo, ela estava muito cedo. Ela era meio que a voz da minha consciência, assim, né? Ficava aqui no meu ombro, puxando a minha orelha sempre que eu fazia besteira. E isso aí, cara, salvou minha pele várias vezes e eu fui aprendendo, né? Cada puxão de orelha dela era um aprendizado desse de liderança, de respeito às pessoas, né? De entender a importância aí, do ambiente de trabalho, das relações. Então, me ajudou pra caramba. Tive outros grandes mentores aí, né? Ao longo da vida toda, né? Aqui na Embraer foram vários assim que, pô, um privilégio ter trabalhado com alguns caras aí, como eu te falei, né? Que são lendas vivas aí da aviação. Tem um que eu tenho muito carinho, né? Que é o Mauro Kern. Puxa, ele foi chefe da engenharia há muitos anos, né? Ele me ajudou muito na minha carreira da Embraer antes de eu entrar na engenharia propriamente dita e ele virar meu chefe, né? Mesmo quando ele não era da minha área, ele era um cara que estava sempre aberto para ouvir as coisas que eu levava e me dar conselhos, né? Eu procurava muito, como ele era um cara que conhecia a empresa muito bem e eu ainda era relativamente novo, né? Então ele era também a minha voz da consciência lá dentro e me ajudou a encontrar os caminhos. Depois eu ainda tive o privilégio de trabalhar tendo ele como meu chefe direto, né? E ele era aquele tipo de chefe que, puxa, depositava uma confiança enorme, né, na equipe dele e estava sempre aberto para ouvir. Então, só de ver o exemplo, né, que ele dava, eu também, aprendi muita coisa, né? Mas se eu pudesse dar o conselho é esse, de não ter nenhuma vergonha de pedir ajuda, né? E de usar essa questão da mentoria para abrir outros canais, né? É muito legal você ter uma relação de confiança, uma relação próxima com o seu chefe direto, mas às vezes tem questões que você quer poder se abrir, poder falar, né, que é melhor ser outra pessoa que não esteja na sua linha de comando, né? É melhor não ser o seu chefe direto, para poder te dar uma opinião de outra perspectiva, cenário, né? Outro cenário, uma pessoa que tem uma experiência diferente, que não está dentro do mesmo problema, né? Às vezes, quando você está vivendo o mesmo problema, você não consegue enxergar tanto o que está do lado de fora. E esse papel, por exemplo, o Mauro foi fundamental na minha carreira da Embraer. Durante todo o tempo que ele não era o meu chefe, eu tive várias questões complicadas em que ele, porque ele não estava dentro do problema, nas conversas que eu tinha com ele, eu organizava o meu pensamento e ele trazia provocações e perspectivas muito diferentes, né? Porque ele estava ouvindo pela primeira vez, então podia trazer, né, como a gente fala, olhos, né, novos, né? Não estava enviesado. E para quem está desenvolvendo uma carreira, cada mentor, né, cada pessoa para quem você pede ajuda é uma pessoa nova que você está trazendo para o teu networking, né, que você está trazendo. Todo mundo para quem você pedir ajuda vai ficar contente, entendeu? Vai ficar feliz e falar, pô, que legal, ele me escolheu, né? Ele confiou em mim, podia ter pedido ajuda para tanta gente, mas ele valoriza a minha opinião, quer saber o que eu acho, né, o que eu faria. Pô, eu fico super feliz quando alguém vem me pedir opinião, vem pedir ajuda. Daniel, pô, você topa fazer um trabalho de coaching, de mentoria comigo e tal? Eu não estou na tua área, estou aqui na área de suprimentos, estou na área de logística e tal. Não é minha área de especialidade, mas eu, pô, te admiro, acho que você é um líder bacana. Você toparia? Pô, eu sempre fico animado, né? Então, as pessoas que você procura para pedir também ficam animadas e, a partir dessas conversas, você vai criando esses elos aí de confiança com pessoas que a vida dá muita volta, né? Um dia elas podem precisar de você, você pode precisar delas, e isso vai tornando a sua rede, né, uma rede mais ampla, né? E assim que surgem as oportunidades, né? Como você comentou do teu primeiro estágio, foi via contato, foi via a pessoa. Na verdade, as oportunidades surgem para as pessoas antes de surgir para o profissional. Então, exatamente. Mas pelas tuas características, habilidades, comprometimento. Depois vai ver se você sabe tudo. Até se não souber tudo, dá para dar um jeito, né? É isso aí. As coisas que você, né, a gente chama dos hard skills, né, do teu trabalho, você aprende, você estuda, você faz treinamento, você corre atrás de, né, quem possa te ensinar. Mas tem outras coisas que são esses soft skills, né, que esses vêm mais com a maturidade, né, mas você tem que exercitar. Né? Você precisa ir buscar isso, e essas conversas de mentoria são talvez o melhor caminho que eu, pelo menos, aprendi para você ir
absorvendo essas outras habilidades, né? Desenvolvendo essas outras competências que, no final da história, são tão importantes quanto, né? Não dá para... Eu aprendi, mas qual que é mais importante, né? E tal. As duas são igualmente importantes. O profissional de hoje, né, e do futuro, ele precisa ser forte nas duas coisas. Daniel, vem cá, agora para a gente finalizar, que eu estou tomando muito teu tempo, eu estou acabando. Agora que eu vi aqui que a gente se empolgou na conversa. A gente vai deixar aqui, vou botar papo de... Você agora já, bom, você já está no segundo cargo de CEO, zerou a vida, acabou, está tranquilo, não precisa se preocupar mais com nada, não precisa estudar, não precisa correr atrás, está tudo tranquilo? Ou qual que é o teu desafio agora? Cara, é meio que ao contrário disso. A sensação que eu tenho é que eu estou estudando mais, que eu preciso estudar mais. Quanto mais você, né, vai ganhando de responsabilidade, projeção, mais óbvio vai ficando que você sabe muito pouco. Você acha que sabe de alguma coisa, e quando você vai para um desafio novo, né, aí você vê que, putz, tem tanta coisa, né? Então, quando eu vim trabalhar nessa área aí de tecnologia, eu mergulhei para estudar modelos de inovação, empresas inovadoras, fui ler biografia, né, de grandes líderes inovadores, fui estudar fomento à inovação, né, legislação, agora eu vou virar advogado, né? Mas tem que conhecer, você precisa saber, né? Então, como é que é o modelo de financiamento da FINEP, do Embrapi, em que os modelos de fomento da Europa são diferentes do Brasil, qual o modelo dos Estados Unidos, por que existe um Vale do Silício. Não é só glamour, cara. Tem muito planejamento de governo, de política industrial ali por trás. É dinheiro da DARPA, dinheiro da NASA. São agências de governo que estão ali fomentando a inovação, dando força para essas empresas para nascerem essas tecnologias. Nada disso veio de graça. Eu fui estudar, meti a cara, né? Cada reunião que eu participava e sacava que eu era o cara que menos entendia daquele assunto, eu ficava mais agoniado, né? Aí no final da reunião eu pedia, cara, vem cá, o que é esse tal desse manual de Oslo aí que todo mundo fala e a grande referência de inovação em produto, processo e tal? Você quer ver o manual de Oslo? Nenhum chefe pediu para ver isso aí. Não, me manda aí que eu quero ler esse troço. Aí peguei e li o manual de Oslo, né? E eu, cara, vou nessa, entendeu? Eu vou mergulhando e vou estudando. Não, tem que partir de você, né? Ninguém vai falar, Daniel, vai estudar. Iniciativa, cara. Você tem que ter essa iniciativa de correr atrás, e estudar faz a diferença, né? Às vezes você pode estar até numa posição de dizer, mas eu agora sou o chefe desse assunto, sou o chefe dessa área, o que eu disser os outros vão fazer. Não é bem assim. As pessoas elas vão sentir firmeza ou não no que você está falando. Vão ver se você tem autoridade moral ou não tem, né? A hora que você dedica tempo para estudar, ler, se aprofundar, né, e começa a mostrar que você está aprendendo, está entendendo daquele assunto, o nível de respeito, né, que você tem é muito maior, né, e a possibilidade de fazer as coisas acontecerem e fazer as coisas certas também é muito maior, né? O Obama, né, outro dia, ele fez um discurso, né, o pessoal até riu e aplaudiu, né? Ele falou assim, não é cool, né? Não é legal você falar sobre aquilo que você não entende, né? Ficar dando opinião sobre o que você não conhece. Não foi isso que trouxe os Estados Unidos, né, onde eles estão hoje, né? Você precisa conhecer, precisa se aprofundar, né? Então, assim, estudo é uma coisa que não termina. Você tem que estar sempre estudando, se aprofundando, seja do assunto, né, que você está cuidando hoje, seja daquilo que você vai cuidar amanhã, ou de outros assuntos que você nem tem ideia, né? Será que um dia isso pode ser útil para mim? Cara, é bom você ter... Mantém na sua cota de estudos um 10%, 20% ali, pelo menos, que não tem nada a ver com o que você está fazendo hoje, porque o mundo hoje é tão conectado, né, que você não sabe. Eu comecei a ler sobre economia, assim, de curioso, né? E, é uma coisa que me ajuda pra caramba hoje a entender como é que certas decisões são tomadas ou por que certas decisões são tomadas. Eu leio pra caramba sobre política, né? Que é outra coisa que tem muita influência sobre, né, se vai ter emprego para engenheiro, se não vai, se vai ter crescimento, se não vai, qual país do mundo, né, é uma boa parceria, não é? Então, você começa a expandir e essas coisas todas te ajudam, né? Você, obviamente, nunca vai saber tudo,
Mas quanto mais você estiver se mantendo atualizado, estiver estudando, e o aprendizado técnico, né, também, para quem está trabalhando nos projetos e tudo, assim, a velocidade de produção de conhecimento é absurda hoje em dia, né? Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que o que você aprende na faculdade hoje é só uma base, né, o elementar. Mas o que você vai estar usando no seu trabalho daqui a 5, 10 anos são coisas que você vai aprender no futuro, durante, né? Então, tem que correr atrás, né? E é estudo, treinamento, hands-on, é uma combinação de estudo, né? Não é só aquele aprender em sala de aula. Aprender em sala de aula é a pontinha do iceberg, tem que ter, mas a maior parte do teu aprendizado é o que você está aprendendo no teu dia a dia e o que você está correndo atrás por conta própria. Daniel, para a gente fechar aqui, eu te liberar, que eu estou abusando. Uma dica aí para o profissional. Se formou, começando na carreira, putz, mercado, independente da área, estou falando só de engenharia, mas você trabalha com profissionais de áreas diversas aí, de várias. Em termos de carreira, de uma maneira geral, qual a dica que você dá para o cara? Posso mandar meus 10 mandamentos aqui, já que eu me referenciei? Eu ia te pedir isso, cara. Eu ia te pedir isso aí para você disponibilizar isso. Eu não sabia se estava fácil aí, que a gente não combinou nada. Mas quando você falou do Papa, eu falei, cara, os 10 mandamentos vai ser um jeito legal, ou de começar ou de terminar. Mandamentos do Moto Lover, manda aí. Primeiro mandamento, não tenha medo de perguntar. Seja curioso, demonstre interesse em conhecer o negócio da empresa, entenda onde se encaixam as tarefas, né, que lhe forem designadas e mantenha-se sempre aprendendo. Tudo a ver com essa tua última pergunta aí, né? Então, nunca tenha medo de perguntar, porque a pergunta mostra que você tem interesse e essa é uma das melhores maneiras que tem de aprender, né? Se você se dedicar a fazer só o que te mandaram, o que te passaram, o que você está mexendo hoje, você está perdendo uma chance enorme de estar aprendendo, né, do contexto. Então, o primeiro mandamento, não tenha medo de perguntar. O segundo mandamento é não tenha medo de dizer a verdade. Se você tem algum problema, tem alguma dificuldade, está vendo alguma coisa errada, avisa, levanta a mão, né? Então, às vezes as pessoas acham que ninguém quer receber má notícia. É o contrário. Se a notícia é ruim, quanto mais cedo, melhor, porque dá a chance das pessoas, da equipe, da empresa, reagirem, né, e corrigirem. Então, o mandamento 2, não tenha medo de dizer a verdade. O mandamento 3 é o oposto dele, mas é tão importante quanto. Não tenha medo de ouvir a verdade. Então, se você vai chegar e dizer na lata o que você acha que está errado, você tem que estar pronto para alguém chegar e te dizer, Daniel, você pisou na bola, cara. Isso aqui você precisa melhorar, não está legal. Não espera alguém vir te dar feedback sobre como é que você está se desempenhando, né? Como é que está sendo o seu trabalho. Vai atrás, pede o feedback, entendeu? Seja proativo. E aí, não seja defensivo, não ouve. Cada feedback que te derem, considere que é um presente, né? E sempre vai ter alguma coisa valiosa para você extrair do feedback. Então, mandamento 3, não tenha medo de ouvir a verdade. Mandamento 4, não tenha medo de sugerir. As novas ideias, elas sempre vão ser bem-vindas. Não quer dizer que vão ser adotadas, né? Mas você tem que estar trazendo essas novas ideias e tal. É uma maneira de mostrar o quanto que você pode contribuir e que você tem compromisso com contribuir, né? Para que o que quer que seja que você esteja fazendo possa melhorar. Então, não tenha medo de sugerir. O mandamento 5 é não tenha medo de errar. A gente falou bastante sobre isso, né, hoje. Contanto que seja o erro honesto, né? Contanto que seja aquele erro que você está buscando acertar, mas errou, ok. Só não erra quem não faz, né? Se você está errando pouco, é porque também não está ousando o suficiente. Então, esse é o mandamento 5, não tenha medo de errar. O mandamento número 6 também foi essa pergunta que você fez. Não tenha medo de pedir, mas esteja pronto para justificar os seus pedidos. O não você já tem. Agora, se você quer chegar ao sim, acostume-se a negociar. Sempre. Tem uma frase que eu gosto pra caramba que é assim: na vida você não tem aquilo que você merece. Você tem o que você negocia. Então tem que, né, você vai pedir, legal, mas você quer que o pedido seja atendido? Tem que estar pronto para negociar, né? Então, o mandamento 6, não tenha medo de pedir. O mandamento 7 é não tenha medo de criticar, desde que você faça isso de forma humilde e construtiva. Toda unanimidade é perigosa.
Então, assim, é muito ruim um ambiente de trabalho que ninguém critica, né? Todo mundo só tece elogios e louva, pô, é Tava tudo aqui, ó. ótimo, tudo bom. Cara, não é possível. Sempre tem alguma coisa que pode ser melhor e precisa alguém criticar para que, né, as melhorias sejam feitas. Então, não tenha medo de criticar. Agora, seja humilde, né? Faça de forma construtiva. Não é aquela crítica de destruir o outro, de apontar culpado, é aquela crítica de sugerir algo novo, algo melhor. O mandamento 8 é não tenha medo de ensinar aquilo que você sabe. Jogue sempre para a equipe. Na minha carreira, eu encontrei algumas pessoas que achavam que, pô, isso aqui que eu sei é tão valioso que eu, né, pô, não vou falar para ninguém, isso tem que ficar só comigo porque é isso que garante o meu emprego. Cara, isso é muito perigoso, não vai por aí, né? Ensinar o que você sabe, pô, é uma maneira importantíssima de criar confiança, de criar espírito de equipe, né? Reforçar aí a tua atuação. Então, jogue sempre para a equipe e não tenha medo de ensinar. O mandamento 9 é não tenha medo de sonhar grande. Busque sempre metas mais ousadas para o seu desempenho e acredite no seu potencial de realizar, né? Então, independente se você está no começo da carreira, pô, mas quem sou eu para pensar isso, né, e tal, cara, pensa grande, vamos pensar, pô, qual é o melhor que eu posso fazer aqui, né? Qual é o melhor resultado que a gente pode ter? E aí vamos pensar como é que a gente chega lá, né? Começa com você acreditando em si mesmo, né? Acreditando que é possível. E o 10º mandamento é não tenha medo de empreender, porque é disso que as empresas precisam. E quando eu falo isso, vale para quem quer empreender criando sua própria empresa, vale para quem está trabalhando numa organização, seja ela pequena, média ou grande, né? E nas organizações grandes isso é às vezes um pouco mais difícil. Mas o que leva essas empresas, né, a terem sucesso são os empreendedores que estão dentro da empresa, né, trabalhando para construir um novo negócio, vender a sua ideia, melhorar um negócio existente. Então, empreender é preciso e não tenha medo de empreender. O que todos esses mandamentos têm em comum? Todos eles começam com não tenha medo, porque o medo é o caminho para o lado sombrio da força, já dizia o mestre Yoda, do alto de 900 anos de sabedoria Jedi. Perfeito. Daniel, isso. Cara, fantástico. Muito, muito obrigado. E agora eu estou aqui, eu acho que eu gastei todos os nossos mais de, sei lá, 30 e tantos anos aí de amizade. Você falou que 2 minutos para você já muda tudo, a gente está uma hora. Meu Deus, essa minha conta está que não acaba. Mas a gente vai olha, aqui, cara, é muito legal. Putz, cara, obrigado demais. Assim, tu não tem ideia do quanto. Tomara que seja bacana aí para quem for assistir, né, que ajude, porque assim, é um investimento de tempo realmente, mas se for para ajudar, né, a turma nova aí a mudar, a transformar, né, o nosso Brasil, a gente precisa tanto dessa galera, né, que trabalha de forma honesta, de forma dura, dedicada, criativa, né? Poxa, a nossa geração, cara, e essa próxima, né, que está chegando, são as gerações que precisam construir aí o futuro, né, do Brasil. Então, eu não tenho dúvida que é um tempo super bem investido aqui de passar alguma coisa, né, passar algum conhecimento que eu consegui acumular aí. Coisa aí que você falou desde o comecinho lá, e tem tanto insight, tanta dica, tanta ideia, tanta coisa de valor que, assim, lógico, né? Eu tenho uma percepção já com a minha idade, do tempo, de já te conhecer e tal, mas cada um que for assistir... Você fala com a minha idade, fica parecendo que nós dois somos dois velhinhos, pô. Não, mas começou ontem, né? Mas dos passeios de bugre em Cabo Frio para hoje tem muita diferença. Tem razão. Né? Cara, mas, isso aí. mais uma vez, muito obrigado por estar dedicando teu tempo aqui, te agradeço demais, tá? Desejo, como sempre, todo sucesso aí e te parabenizo pelo teu resultado. Não podia dar outra coisa boa, a não ser essa profissão, essa carreira maravilhosa aí que tu foi construindo aí ao longo do tempo, que, além da competência e tudo mais, é a pessoa em si, né? A gente sabe do quanto você é comprometido, esforçado, é uma boa pessoa, é dedicado. Então, sou muito grato aí pela sua participação aqui e continuar nossa amizade, a gente poder ter a oportunidade de trocar uma ideia aí de vez em quando. Isso aí. Ansioso para poder viajar de novo e a gente poder se encontrar aí. Certeza. Seja em Santa Catarina, seja no Rio, seja em São José dos Campos. Tá ótimo. Daniel, valeu. Obrigado, cara. Valeu
Obrigado. Um abração aí, Funchal. Abraço para todos. Tchau, tchau.